Toda criança com altas habilidades precisa fazer terapia? Então, como muitas coisas na medicina, a resposta é depende de vários fatores. Então, o que é importante você entender antes de pensar e sair procurando diversos terapeutas diferentes para o seu filho? Você precisa ter um bom profissional que te direcione naquilo que é necessário tratar agora ou não. Então, crianças com altas habilidades podem sim se beneficiar muito de psicoterapia, de acompanhamento com psicólogos, dependendo principalmente da faixa etária, por alguns motivos específicos. Para se autoconhecer, para entender o seu funcionamento, para trabalhar com a intensidade emocional, a compreender as suas emoções, a entender por que ela tem tanta ansiedade, por que essa cabecinha não para, ou o que elas podem fazer para conseguir se autorregular quando elas se desestabilizam, para lidar com o perfeccionismo e com a autocobrança, que faz com que eles tenham, às vezes, uma necessidade muito grande de desempenho adequado. Então, esses são vários motivos pelos quais vale a pena buscar ajuda. Outro motivo é que quando eles estão, principalmente na idade, final da idade escolar ali, entrando na adolescência, muitas vezes eles se sentem não pertencentes ao grupo, sentem que destoam, a ansiedade aumenta e às vezes, inclusive, abrem quadros um pouco depressivos nessa faixa etária. E isso também é um motivo super importante de buscar ajuda com psicoterapia. Existem outras alterações que também podem ser trabalhadas, como as questões sensoriais. Então, se a criança tem muitas alterações sensoriais, se incomoda muito com roupa, etiqueta, barulho, textura da comida, enfim, ela pode também se beneficiar de uma terapia chamada terapia de integração sensorial, que é feita por terapeutas ocupacionais. Então, esse também é um bom motivo para você buscar atendimento para o seu filho. Mas uma das coisas mais importantes, que mais faz a diferença na vida dessas crianças, principalmente quando elas são muito pequenas, é sem dúvida a orientação parental. Porque os pais saberem como lidar com a sua criança faz muita diferença na vida deles. Às vezes a criança pequenininha vai para a terapia, faz tudo certinho, se comporta, é um exemplo de criança dentro da sala do terapeuta, sai dali em casa e se desestabiliza, se desestrutura, tem os comportamentos disruptivos por conta da sua intensidade emocional, continua sendo muito ansiosa. Então, o que a gente precisa? Que os pais enxerguem essas crianças com as suas peculiaridades, com as suas coisas que são ao mesmo tempo incríveis, mais desafiadoras, e entendam como eles têm que lidar com essa criança. Então, principalmente na criança pequena, a orientação parental é sem dúvida a coisa mais importante que vocês podem buscar. Então, terapeutas, psicólogos que fazem orientação parental podem ser muito importantes para que vocês, como pais, tenham ferramentas para lidar com isso. E a busca do conhecimento também é muito importante. Mesmo que você não tenha condições ou acesso a terapeutas que façam esse trabalho, buscar conhecimento, entender como o cérebro da sua criança funciona, achar ferramentas e estratégias que para ela funcionem e vão fazer toda a diferença na sua vida, para que ela use o seu potencial sem sofrer tanto por essa intensidade emocional que muitas vezes as acompanha desde muito cedo. Então, na dúvida, busque bons profissionais, tenha um neuropediatra que te oriente quando buscar e o que buscar em termos de ajuda, mas busque principalmente conhecimento, porque o conhecimento faz com que você saiba, inclusive, se essas terapias estão sendo feitas da maneira mais adequada, se é o momento de realizá-las e se a sua criança tem respondido bem a elas. Então, continua por aqui se você tem mais interesses no tema e pode colocar suas perguntas nos comentários para a gente ir respondendo ao longo do tempo.